Sejam bem-vindos ao podcast Além do Rótulo da Ingredient. Eu sou Aileen Aleixo, sua host, e hoje a gente está aqui para entender melhor o mercado de snack e suas tendências. O snacking ou nibbling é um comportamento de petiscar ou se alimentar de pequenas porções entre as refeições e disparou nos últimos 2 anos. O estudo encabeçado pelo Hartman Group, chamado Snacking, Emerging, Evolving and Disrupted, revelou que 40% dos entrevistados afirmam que comer snacks representa uma pausa nas agitações do cotidiano. Muito mais do que puramente uma fonte de nutrição e indulgência, o snack desempenha um papel de expansão na conexão social, na inspiração e no propósito. Dados de cenário global nos mostram que o snacking já é uma realidade e que a saudabilidade e naturalidade são elementos cada vez mais importantes para o consumidor. O mercado global de snacks saudáveis deve atingir mais de 152 bilhões de dólares até 2030, de acordo com um novo relatório da Grandview Research Incorporated. Segundo a Third Annual State of Snacking, 64% dos consumidores globais dizem já substituir uma refeição do dia por snacks. 84% imaginam que haverá mais opções de lanches para escolher nos próximos 3 anos. E 75% da geração Z diz substituir pelo menos uma refeição do dia por um lanche. E para millennials, a porcentagem é de 69%. Não dá para negar que essa tendência veio para ficar. Para saber mais sobre esse mercado de snacks, quais as tendências do segmento que só faz crescer e as muitas inovações do setor, nossa entrevistada é a Ariana Botura, a diretora de marketing da Ingredient para a América do Sul. Olá, tudo bem, Ariana? Oi, tudo bom, Aileen? Um prazer estar aqui com você. Também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando de snacking, tem muitos ângulos para se abordar. O primeiro ângulo é o que está incluso nessa categoria de snacks? Quais são os tipos de produtos que a gente pode categorizar como snacks? E apesar de ser a primeira pergunta, já começa desafiadora, viu, Aileen? Porque o mercado está evoluindo, envolvendo tanto, né, esse tema, mas conceitualmente eles gostam de dividir essa categoria principalmente entre 8 principais categorias, né? Que são os biscoitos doces, os biscoitos salgados, as nozes, as castanhas e os mix, né? Os chips e os salgadinhos, né? Sempre muito famosos, que a gente tem bastante conhecimento aqui desde o início, né? Do snack, a pipoca, as barrinhas de cereais, né? Os snacks de fruta e os pretzels, né? Mas, como você mesmo trouxe no início, né, o assunto está evoluindo muito rápido e bastante. E isso até traz um pouco de dificuldade dos estudos de capturar todas as categorias, né? Inclusive, tem novas subcategorias surgindo aí, sendo consideradas snacks que no passado nem eram contabilizadas, né? Eu estou dizendo aí até a questão dos próprios iogurtes, né? As barras de proteína. Então, o assunto está evoluindo bastante. Quer dizer, o portfólio está cada vez ficando maior. Se considera snack, cada vez cresce mais. Como diz os millennials, está bombando, né? Está bombando. Assim, para a gente continuar nessa pegada de entender esse mundo do snack, de acordo com uma pesquisa realizada pela The Harris Poll e a Mondelez International, em janeiro desse ano, mês de 2022, a procura por snacks que tenham funcionalidade, como ser à base de plantas ou plant-based, orgânicos, baixo em gordura e açúcar, por exemplo, né? Já é grande e só tende a aumentar. Além dessa tendência focada em saudabilidade, quais as outras tendências que se sobressaem agora no mercado de snacking? Não, excelente ponto, Aileen. O que você tocou é muito importante, né? A saudabilidade vem despontando aí muito forte, principalmente pós-pandemia, né? E outras características que a gente tem visto despontar, que está muito conectado com o processo do hábito do snack, que é a urbanização e a própria digitalização, são as inovações e as transformações que estão ocorrendo no formato de apresentação do snack, que aí vai desde a forma do próprio snack, né, que você vai ingerir, como também toda a questão das embalagens, né? A gente tem visto também
uma grande inovação e mudança e transformação no processo das embalagens. Então, os consumidores estão querendo embalagens mais práticas, né, mais acessíveis, que tragam rótulos de fácil compreensão, que quando você faz uma opção por indulgência, você sabe que você está tendo aquele momento de indulgência, quando você quer uma coisa mais saudável, que fique claro, né? E aí a indústria está se vendo aí super desafiada, né? Como colocar tudo isso numa embalagem aí de snack, né? De uma forma que o consumidor tenha toda a sua praticidade e toda a sua experiência naquele momento, né? Mas também que tenha as informações aí que ele busca, né? Um outro aspecto que a gente tem observado bastante também, e também toca um pouco essa parte do formato, né? Seja da embalagem, são quantidades de embalagens menores, né? Então, antes você via pacotes grandes, né? Sendo diminuindo justamente por esse hábito de aumentar, né, esses intervalos de refeição do snack, e também temas de sustentabilidade. Então, o consumidor também quer encontrar nesse snack, né, desde a sua matéria-prima, né, como foi cultivado e qual é o impacto ambiental, né, que todo o processo, né, traz dentro desse produto que está sendo consumido. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente tem observado também. Então, tem uma busca cada vez maior por informação por parte do consumidor também, né? Exatamente. De entender o que ele está consumindo, se é exatamente aquilo que ele quer para aquele momento do dia dele, a rastreabilidade dos ingredientes, entender, compreender melhor a alimentação dele, mesmo quando pode ser por indulgência ou não, mas não deixar lacunas de informação. E isso está sendo que está refletindo no mercado, né? Com Na certeza. indústria, quer dizer. Com certeza, ele quer participar, vamos dizer assim, de todo momento, né? Desde quando foi a matéria-prima, né? O tipo de embalagem, o consumidor, a gente vê que ele tem buscando toda essa experiência durante toda a jornada, né? O próprio e-commerce, né, despontou bastante, né? Então é isso que a gente tem notado, né? Não só a inovação em relação aos ingredientes, né? Trazendo mais essa parte da saudabilidade, como você comentou, mas toda a experiência, né? No ato de abrir a embalagem, de ler o rótulo, né? Saber de onde veio essa historinha contada por detrás também é um ponto que ele tem buscado bastante. A gente falando de snack, não dá para negar que essa categoria tomou muita importância, principalmente no Brasil, né? Segundo um estudo divulgado pela Critel, que é uma empresa de tecnologia, em 2020, quando a gente falou da pandemia, né, o isolamento social por conta da pandemia de Covid impactou muito, né, no crescimento das compras de alimentos pela internet, como você estava falando do e-commerce, com um destaque bem grande para a categoria de snacks, né? Durante o ano de 2020 e 2021, a categoria apresentou um aumento de demanda de 722%. Essa tendência de aumento, talvez não nessa velocidade, ela se manteve na pós-pandemia? É interessante essa pergunta, né? Eu acho que o mercado consumidor como um todo se beneficiou na questão da evolução do e-commerce, né? E não foi diferente aí com o snack, que eu acho que a transformação que trouxe, né, o e-commerce durante a pandemia para o snacking foi um processo que eu diria de democratização, né, de marcas e categorias que talvez antes não existiam e não tinham tanto acesso ao consumidor, que era predominantemente por grandes marcas, né, e grandes empresas. Então a gente vê que esse processo abriu, né, o mercado para novos produtos, né, e empreendedores também menores, médio porte. E a questão pós-pandemia, a gente viu um declínio, né, do consumo através do e-commerce, mas ele ainda continua sendo um canal muito importante para a categoria de snack, né? E especificamente para o Brasil, ele ainda tem muito hábito de compra do snack relacionado com a sua mobilidade, né? Com sair de casa, você passar, comer, você está fora de casa do que o alimento mesmo dentro de casa, que é onde o e-commerce, né, hoje está mais focado, e a gente vê que em outros países ele permaneceu muito forte. Aqui, pós-pandemia, a gente viu que ele continua sendo um canal importante para o snack, mas também outras categorias de pontos físicos, né, que antes foram muito afetados para a pandemia, retomando fortemente. Então, agora a gente tem esse crescimento, mas o crescimento mais equilibrado entre e-commerce e lojas físicas. A gente está falando, né, de venda, de demanda. Quais são os países mais fortes no mercado de snack, assim, com maior venda, com maior variedade?
Uhum. A América do Norte ainda, Aileen, é a que lidera, né, essa maior fatia do mercado de snack em nível global, né? Então a gente pode destacar os Estados Unidos com mais de 50%, né, dessa fatia aí de consumo dos snacks, né? A Europa também possui um mercado super sólido, né? E vem aí na sequência dos Estados Unidos e também despontando bastante com essa questão de saudabilidade, né? A Ásia vamos dizer assim, é a região que apresenta a maior taxa de crescimento de snack, né, ano a ano. E quando a gente fala de América Latina, ela tem uma porcentagem significativa, né, liderada pelo Brasil, e a gente pode considerar dentro dos dados de mercado que a gente tem cerca de 27% dessa fatia. E ainda falando, né, da América Latina, a gente tem a Colômbia também com uma participação importante com 9%, né? Em segundo lugar aí dentro da região. E quando a gente fala do Brasil especificamente, né, que eu tinha comentado, né, o que difere um pouco dos outros países da região, que os Estados Unidos tem bastante forte o e-commerce, né, aqui a gente tem 46% do consumo dos snacks no Brasil ainda ocorre fora do lar, né, e os biscoitos doces ainda são os líderes desse mercado aqui no Brasil, né, mas possui uma alta penetração também dos snacks estrudados, né? Então, cerca de 46% contra 33% na América Latina. Então, ainda no Brasil, os snacks estrudados são bem importantes e tem uma parcela bem significativa do hábito aí do brasileiro, né? Agora, quando a gente olha um pouco o mercado da Colômbia, a gente vê que 42% dos colombianos eles estão mais propensos a comer os snacks salgados, né? Que ao contrário do Brasil, que a gente falou que são mais biscoitos doces, né? E pela manhã. E quando você olha assim a população global, isso é cerca de 22%, né? Então nós estamos falando aí Pela manhã? pela manhã, exatamente. Nossa, que curioso. Mas a gente está falando de snacks assim, tipo bolacha salgada, no caso dos colombianos. Essa Eles têm linha. muito os pão de boi, tem uns produtos característicos da região deles, né? Que eles tomam no café da Tá. manhã, né? E saudável também, e local e sustentável são alguns dos principais. Lembra que a gente comentou das embalagens, né? Então a gente viu algumas Aham. pesquisas de mercado também que características de saudabilidade, se é produção local e é sustentável, são os fatores de decisão de compra, né? Lá na Colômbia. Então são dados bem interessantes que a gente traz de lá. Aqui no Brasil, não tanto, é mais na Colômbia, esse fator da Isso, rastreabilidade como decisório, assim, mais isso. lá. Você comentou que a maior venda de snacks no Brasil é de biscoito doce, né? Mas assim, depois disso, depois do biscoito doce, quais são as outras categorias de snacks que os brasileiros curtem mais? Uhum. É exatamente isso, Aileen. O biscoito doce ainda é o líder de mercado aqui no Brasil, né? E quando a gente analisa toda a categoria, né, os snacks salgados entram aí no segundo lugar, né? E dentro dessa divisão dos snacks salgados, né, a gente tem visto bastante lançamento de produtos desses snacks salgados sendo de base de batatas, né? Cerca de 33% dos principais lançamentos que ocorreram entre 2019 a 2022 são de base de batatas, né? Seguido depois de 23% de snacks salgados à base de milho, seguindo depois 19% desses snacks salgados, né, à base de trigo e outros grãos. 10% a gente põe aí dentro dos mix, né? E 7% de mandioca, né? O mesmo arroz seguindo aí com 3%, né? Então é realmente essa questão de utilizar, né, as fortalezas aí de cultivo que a gente tem na região. A gente está vendo bastante diversificação também dos snacks salgados, que vem aí depois do doce liderando a categoria. Se você pensar 4, 5 anos atrás, a variedade que se tinha na gôndola e o que tem hoje é outro panorama, né? É completamente Exatamente. diferente. Uma coisa, assim, tem um dado aqui que, de acordo com uma pesquisa realizada pela The Harris Poll, pela Mondelez Internacional, em janeiro desse ano, para os brasileiros, consumir snacks durante a pandemia gerou momentos de conforto, 44% das pessoas disseram isso, de recompensa para 36% e de alívio para 34%. Além disso, 73% dos entrevistados disseram que uma alimentação balanceada pode sim
incluía um pouco de indulgência, e 71% afirmaram que procuram snacks em porções controladas, que você já tinha comentado da diminuição das porções. Então, os snacks podem fazer parte de uma dieta considerada saudável? Eu diria que podem, já estão, viu, Aileen? Eu acho que a gente comentou, né, todo esse processo de urbanização, mobilidade, né, evolução, tem feito, né, a indústria também inovar muito nesse aspecto, né? Então, se a gente pensa aí alguns anos atrás, snack era associado totalmente à indulgência, né? Ou só aquele hábito lá de você petiscar, mas não tá tendo nenhum valor nutricional, funcional, né? E hoje você vê a quantidade de inovação que ocorreu nesse aspecto, né, de você trazendo toda a parte funcional, né, do snack, seja na parte nutricional, seja na parte funcional mesmo, de alguns ingredientes que ajudam na parte digestiva, né, redução de açúcar, né, essa parte de fibras, né, as barrinhas proteicas que a gente fala tanto, né, então realmente hoje, inclusive, ele já faz parte da dieta, né, de algumas pessoas, né, de você ingerir aquele aporte de funcionalidade que você busca no dia, né, através do próprio snack. Então, eu acho que ele não veio, ele já está aí, né, para ficar, e mostra muito dessa evolução aí que aconteceu dentro da categoria, né? E é interessante como você traz, né, então, a saciez, né? Muitas pessoas acabam utilizando ou ingerindo snack para um momento de saciez que não foi possível fazer a refeição principal, né? E aí a importância principalmente de você trazer a parte nutricional. Quando a pessoa busca a recompensa, né? Ela já vai para as opções com mais indulgência, né? Aquele momento eu quero mais prazer, né? E às vezes quando a pessoa está fazendo, a gente fala multitarefas, né? O hábito ainda de comer vendo um filme, né? No cinema, a famosa pipoca, né? O nosso amendoim aí nos jogos da Copa que estão por vir, né? Então eu acho que o snack a evolução do snack está fazendo com que ele se torne cada vez mais presente no nosso dia a dia. E também, por que não trazer essa parte também nutricional, né? E complementação dentro do que o consumidor busca, né? No dia a dia dele. Quer dizer que agora a gente está num mundo diferente também de 5 anos atrás, né? Os snacks, eles não são mais associados exclusivamente à indulgência. Existe todo mundo aí novo da indústria que são os snacks proteicos, né, funcionais, que fazem parte de complementação, às vezes, de dieta mesmo. Ah, não consegui comer direito hoje, eu preciso, né, daí eu como um snack bem feito, com ingredientes bacanas, um shake, e consigo ter todas os sais minerais, enfim, a proteína que eu preciso no meu dia, e é um snack, quer dizer, existe uma gama de snacks que não mais são associados somente à indulgência. Isso é muito importante, né? Para o crescimento desse setor. Né? Com certeza. Quando você falou, eu achei muito legal o consumidor estar cada vez mais atento com essa questão da embalagem, né? De saber quais são os ingredientes, de saber se aquele snacking é para um momento de indulgência ou quando ele quer uma coisa um pouco mais saudável. A quais informações ou ingredientes o consumidor, quando está lá na frente da gôndola, deve ficar atento ao ler a embalagem quando a ideia é comprar um snack saudável? Eu acho que ele tem que ver principalmente a questão, né, do aporte calórico, né, a parte de quantidade de açúcar, né, a quantidade de gorduras, né, de sódio, que são os principais ingredientes aí que acabam sendo associados, né, a essa parte de você encontrar dietas, né, mais saudáveis versus dietas, né, que são mais indulgentes, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem visto os consumidores buscando cada vez mais informação e educação, né? E acho que é um ponto que tem que estar continuando atento, né? Desde que a escolha dele seja essa, né? Mas eu acho que um desafio grande, né, que os consumidores trazem para as indústrias e para nós também, é que mesmo aqueles mais saudáveis, né, que tragam aí mais saudabilidade, eles também não querem perder a experiência, né, sensorial. Então Tem que ser gostoso.
Exatamente. E o gostoso, ele envolve, né, o sabor, ele envolve a textura, né, o preenchimento da boca, né, ele envolve toda essa experiência. E aí que está o desafio das indústrias, né, e a inovação, desde a parte dos ingredientes, né, mas também toda a parte da formulação e depois onde esse snack vai estar na embalagem para garantir toda essa experiência sensorial chegando em casa, né? Então ele vem aí impulsionando bastante inovação em toda a cadeia, eu diria. Uma outra coisa que o snack saudável, a pessoa que tá querendo o snack saudável deve ficar ligada, pode ser fibra também ou não? Sim, exatamente. Eu acho que, né, cada vez mais a gente vê nessas recomendações de aumentar a quantidade, né, de ingestão de fibras, né, para melhorar todo o processo digestivo, né, do organismo. Então, acho que essa parte de fibras também é um ponto que tem crescido bastante interesse e a gente tem visto principalmente, né, nos snacks também, né, que vem aí com toda a parte de sementes, cereais, que tragam esse aporte de fibra também. Oleaginosa, chia, amaranto, todos Exato, esses ingredientes que são exatamente. naturalmente ricos em fibra. Exatamente, foi uma categoria que a gente viu que teve um dos principais lançamentos também pós-pandemia, né? Esse mix de sementes, né? Então a gente tem visto que isso aí despertou interesse, né? Principalmente conectado com a parte de saudabilidade e veio para ficar aí. Estamos chegando no fim do episódio, mas tem uma pergunta que é muito importante para o segmento, que é assim: os snacks saudáveis são uma tendência no mundo todo, não dá para negar. No Brasil, os consumidores já procuram, apesar de amarem os biscoitos doces, né, que são líderes de mercado, além dos snacks estrudados, eles também procuram snacks saudáveis. Os snacks de batata e crisps têm destaque super na Colômbia, como você disse, né, além do Equador e do Peru. A gente tem aí demandas diferentes, inclusive no mesmo mercado, demandas distintas, né? Como que a Ingredient ela se prepara para ajudar os clientes, os seus clientes, né, da empresa, a atender todas essas demandas latentes dos consumidores em relação ao mundo dos snacks e acompanhar essas novas tendências que surgem numa velocidade cada vez mais rápida, porque as mudanças vêm agora e os desejos dos clientes cada vez mais rápidos, né, dos consumidores. Como que a Ingredient faz para mapear tudo isso e conseguir entregar essas inovações para os clientes? Então, excelente, é um desafio, Aileen. Eu acho que a Ingredient hoje ela conta com uma equipe de marketing, né? Não só na região da América do Sul, mas globalmente, né? Que trabalha muito forte no acompanhamento das tendências, né? Então a gente tem acesso a vários bancos de dados, né, e fontes de pesquisas com bastante reputação, onde a gente consegue ter o acompanhamento das tendências, né. A própria Ingredient encomenda algumas pesquisas muito direcionadas, né, para poder mapear o que essas tendências vão impactar nas diferentes gerações, né, e diferentes regiões, né, no comportamento do consumidor, né. A gente trabalha muito de compartilhar essas tendências com os nossos principais clientes também, né? Para ver se, pô, você está vendo isso, a gente está vendo isso, né? Validar essas tendências, né? E isso nos ajuda muito em todo o processo de inovação, seja dentro da Ingredient, né? Na questão de desenvolvimento de novos ingredientes que vão atender esse consumidor que está, né, em constante mudança, né? Seja na parte a gente tem aí um portfólio bastante inovador, endereçando toda a parte de saudabilidade, né? Soluções com redução de açúcar, né? Soluções com redução de gordura, né? Que a gente tem trabalhado muito aí junto com os nossos clientes. E aí a Ingredient não vai só até aí, né? A gente trabalha também com o nosso time de inovação e o Idea Labs, a gente tem Idea Labs em todo mundo, né? E a gente tem um aqui no Brasil super equipado, com plantas pilotos, né? E onde estão os nossos experts, né? Que ajudam aí a reproduzir ideias novas, né? De produtos finais junto com os nossos clientes, usando diversos tipos de combinação de ingredientes e até indo a fundo, né, no estudo da parte nutricional, né, daquele produto final junto com os clientes. A gente tem os culinologistas, né, que também trabalham em criar receitas inspiracionais, né,
para o cliente e junto com o mercado, fazendo teste com consumidores, né? Então, a gente tem todas essas capacidades, né, para poder aí ajudar nossos clientes a acompanhar esse movimento. E por ser um movimento que a Ingredient tem olhado há um tempo, né, com bastante foco, a gente também criou um site específico, né, de snack hoje. Exatamente, eu convido a você entrar lá e você vai ver que lá você pode reservar um horário para falar com um dos nossos expertos técnicos, né, para trazer o seu desafio com o seu snack hoje, né? Então, além de você ter horas específicas com os nossos expertos para poder trazer seu desafio e a gente poder contribuir nisso, lá já está disponível também algumas dicas de principais dificuldades técnicas que a gente entende que a indústria hoje encontra, né? Seja manter um snack mais crocante, né? Seja você ter esse preenchimento, né? Quando você está aí experimentando o snack, porque um dos principais conhecimentos profundos que a Ingredient tem é toda a parte de textura, né? E numa dessas discussões estratégicas, a gente falou, por que não disponibilizar um pouco do nosso conhecimento, né, num site que só fala de snack? E qual é o site? Eu vou deixar o site aqui na descrição, Elin, para as pessoas que estão assistindo entrarem e acessarem. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Tem muita dica, né, prontinha ali para as pessoas melhorarem os snacks delas de acordo com o que o consumidor espera e também para elas agendarem, terem a oportunidade de conversar com os nossos expertos, aí trazer o desafio delas ou, né, um processo de inovação que a gente quer acompanhar aí. A gente tá super envolvido no assunto, a gente quer trocar figurinha, a gente quer aprender com as pessoas também. Então, eu super convido as pessoas para interagir, porque é o site aí para falar de snack. Pelo que eu notei da sua resposta, tem dois pilares centrais daí da Ingredient, né? Que é a informação e a ciência, né? A tecnologia. Exato. Então, é informação tanto do que o consumidor quer, quanto do que o mercado pode oferecer, e tecnologia no desenvolvimento e aplicação desses ingredientes para snacking, né? Então, a gente está falando de muitos dados compilados com inteligência, né? Exatamente. E até o produto final, né? Então, a gente, por ter Até o essas produto. capacidades de laboratório, de expertos, de ingredientes, a gente faz diversas experimentações com protótipos, né? Então, a gente trabalha, às vezes, até com protótipos conceituais para ver se a gente está alinhada com a proposta de valor do snack, se é aquele consumidor que está buscando, e chega a fazer o protótipo físico, né? Então, numa velocidade aí que ajuda muito a indústria, né? Acompanhar esse movimento tão acelerado que tem sido essa categoria. É o pacote completo, desde a informação até o produto na mão do cliente. Tem o caminho Exatamente. inteiro. Isso Mariana, aí. muito obrigada. Eu acho que deu para ter uma ideia bem boa assim do que é este mercado, de como ele está crescendo e quais são as maiores frentes de crescimento. E é muito interessante ver como é um mundo que cada vez engloba mais coisas, né? Que vai de biscoito doce, a pipoca, estrudado, a saudável, a oleaginosas, e como está intrinsecamente ligado às populações de grandes cidades, né? Você sempre disse a questão da urbanização. E tem mais alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem sobre esse mundo de snacking que você acha particularmente interessante? Eu acho que foi um bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço a Eileen. Eu acho que é comentar que o snack veio para ficar, né? E eu acho que a pandemia, quando eu comentei democratização, eu também falo, né, das infinitas possibilidades que a gente tem visto aí no mercado de snack, né? Então, dependendo do que você busca, né? Eu acho que hoje no mercado, cada vez mais você vai encontrar essas opções, né? Seja de saudabilidade, seja de indulgência, né? Seja de complementação, né? Nutricional. Então, eu acho que ele veio para ficar e eu acho que quem não gosta, né? De ter um snack no seu dia a dia, né? Então, eu fico muito feliz com essa evolução e da Ingredient estar participando também desse processo. E fica o convite, eu acho que quanto mais a gente troca informação, a gente aprende um com o outro, eu acho que soluções mais gostosas a gente vem desenvolver aí para essa categoria.
Eu me ponho à disposição para ser cobaia de testes de pipoca, porque eu amo pipoca, eu acho que é o meu snack favorito, doce e salgado de todos os tipos. Muito obrigada, Ariana. A gente fica Obrigada aqui a com esse você. episódio, mas a gente tem muito mais assunto para falar sobre snacking. Fica ligado no próximo episódio, no qual a gente vai entender melhor como a indústria pode entregar as melhores soluções em snacking para os clientes e para os consumidores. Muito obrigada.